falta falar com meu amigo Eliezer Rodrigues, eu não falei hoje, o Eliezer participou ontem, seja bem-vindo. O João foi-se, meu filho, foi-se, gravou o programa e foi para as férias, viu? Mas lembrando, viu, Eliezer, lembrando que daqui a uns 5 dias, 6 dias, ele volta para pegar aquela encomenda, viu? Muito bem. Aquela encomenda lá, dessa vez tem que chamar alguém da Rony para levar, porque eu achei um perigo naquele dia. Vamos falar das eleições 2022. A O Dia TV realiza... Então a vinhetinha das eleições, coloca aí. Olha lá, na tela. Como eu disse na entrevista com o pré-candidato ao Senado Federal, Joel Rodrigues, do Progressistas, hoje nós temos estreia na O Dia TV, que é o Debate do Dia. Programa totalmente voltado para a cobertura das eleições 2022. Veja. A O Dia TV realiza o Debate do Dia, um programa especial de cobertura das eleições 2022. Uma verdadeira sabatina com os pré-candidatos no âmbito estadual e federal, com participações também de especialistas na área eleitoral. Toda quarta-feira, às 20h30, eleições 2022. É aqui, na O Dia TV. Eleições 2022 é aqui na O Dia TV. Meus amigos e amigas aí da Maciel, vamos acompanhar um trechinho aí, onde o pré-candidato Kleber Montezuma fala do professor Washington Bonfim. Veja aí. O Washington foi secretário de Educação de Silvio Mendes. Sim. E foi um bom secretário de Educação. E foi um excelente secretário de Planejamento de Firmino. Quando chega agora nesse 2022, aí ruídos, dissonâncias ocorreram e o Dr. Washington Bonfim então saiu, né, e foi lá para o Cidadania e tentou construir uma candidatura ao governo do estado, já fazendo oposição ao Dr. Silvio Mendes, né, ao Dr. Silvio Mendes. Houve uma federação, a formação da federação do PSDB em nível nacional com o Cidadania, e daí o PSDB em nível nacional resolveu que aqui no Piauí apoiaria a candidatura de Silvio para o governo do estado. Então o Dr. Washington Bonfim ficou sem o espaço que ele queria. E ele resolveu então partir de vez para o lado do governo, de Wellington Dias e de Rafael Fonteles. Aliás, a história ela precisa ser dita de maneira clara. Quando eu conversei com o Washington, para que ele pudesse se aproximar da gente, pelo bom quadro técnico e cientista que ele é, pesquisador que ele era assessor de Merlong Solano, que à época era secretário de Planejamento do governo do PT. Rapaz, declaração aí, Tássio Cruz, eu vou começar aqui com o Eliezer, que o Tássio já participou com a Ed. Eliezer, rapaz, foi forte, viu? Com certeza. Boa tarde a você, boa tarde aos colegas e telespectadores. É assim que um cientista baseia a sua análise na história, nos fatos, em uma sequência de acontecimentos. Então, essa pergunta ela foi muito bem elaborada e explorada no programa de vocês, né? Nosso programa. O programa do Sistema Todo mundo vai participar, né? Certo. Então, essa é retrospectiva em relação à história, à conduta de Washington Bonfim, ela realmente precisa via público, como trouxe aí o pré-candidato a deputado federal, Kleber Montezuma. Não é de se estranhar tanto essa inclinação mais à esquerda, ao governo do PT, que tem demonstrado desta vez o professor Washington Bonfim, né? O passado dele mostra essa afinidade, essa ligação, alguma participação que ele já teve, seria um realinhamento, né? O que ele está fazendo agora em participar da elaboração do plano de governo de Rafael Fonteles, em declarar apoio ao projeto do PT aqui no Piauí. Olha, só lembrando que no dia 17 do próximo mês, nós vamos ter o debate do Sistema Dia de Comunicação da O Dia TV, debate com os candidatos, então já candidatos ao governo do estado. Aí sim, a oportunidade dos candidatos ao governo, ali frente a frente, discutirem propostas, debaterem ideias, falar o que quiserem falar, questionar o que quiserem questionar. E lembrando
que o Dia TV foi a primeira emissora de TV do Piauí a lançar o seu projeto de cobertura das eleições de 2022 com a presença dos assessores dos candidatos. Depois as outras emissoras apareceram com seus projetos, o que é perfeitamente normal e compreensível. Mas a primeira foi ao Dia TV, a definir o dia 17 como o dia do seu debate, só para deixar isso muito bem claro. Né? Nós tivemos aí, vamos passar para a próxima aí, vamos passar para outro assunto. E só lembrando, hein, é hoje, às 8h30, coloca aí em cima aí, hoje, 8h30, né, é a estreia desse programa que você acabou de ver um trecho aí, 8h30. Então, a partir de hoje, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, nós temos o debate do dia. Eu, João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, Edna Maciel, vamos entrevistar, debater os assuntos sobre as eleições de 2022. Hoje, 8h30 da noite, não esqueça. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia o vereador Alain Brandão do PDT, que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Câmara, ele revela que a lei prevê mais empréstimo para a Prefeitura em 2023. Já teve esses 500 milhões, mas eles que tem mais. Vamos ver aí. A LDO, o projeto da LDO é um projeto muito importante. Como você falou, ele é uma das peças fundamentais para a formação do orçamento para o ano de 2023, para o exercício de 2023. Dentre elas, nós temos destacado principalmente as ações, as metas estabelecidas pelo Poder Executivo em relação a toda a estrutura administrativa do município, né? Dentre elas, a gente pode colocar a questão de aprovação de operações de crédito, os concursos públicos, a parte de investimento, dentre outros que são de grande importância para o orçamento. Essas operações de crédito funcionariam como? O que prevê essa peça? A operação de crédito, na realidade, são os empréstimos, né, que é denominada operação de crédito. Caso a gente não tenha essa previsão orçamentária, na LDO e também no orçamento, não é possível o Poder Executivo remeter essa casa a nenhum projeto em relação a essa matéria. Sobre a questão do concurso público, o que está previsto, o que se projeta para 2023? Em relação ao concurso, a gente tem a previsão. Olha, antes da Aida comentar, tem uma foto aí, a reunião do doutor Pessoa com os vereadores, e aí enquanto a gente exibe a foto, a Aida faz o comentário sobre essa previsão de mais empréstimo, quer dizer, a gente mal discutiu, esse empréstimo aí que foi feito, 500 milhões, ele está ainda, olha aí, reunião, esse empréstimo, Aida Maciel, está sendo questionado pelo vereador Ismael Silva, porque o vereador questionou os anexos. O Antônio Zé Falta não cabia ali no meio, né, Elias? Pois é. É um negócio ali meio... Não, para ele estar nesse meio aí não tem sido fácil mesmo, não. Pra ele estar nesse meio até aí. fisicamente ele está imprensado ali, não está? Essa palavra imprensado caiu bem. Suplente é bicho que sofre. Como é, Tássio? Suplente é bicho que sofre, até na foto. Até na foto, rapaz. Até na foto é difícil. Viraram até as costas para ele aí. Quem é aquele ali, da frente ali, quem é? Capitão Aberval. Rapaz, o Capitão Aberval, rapaz. Chega o bichinho tá assim. Olha, ainda falando sobre o empréstimo, viu, Aida Marcel? Sim. Essa questão dos anexos, o Tássio trouxe inclusive essa informação com o Elias, estão sendo questionados, ou seja, as obras precisam constar para que os vereadores saibam onde o dinheiro vai ser aplicado. Até para fiscalizar. Transparência. Como é, aliás? Até para fiscalizar. E até para fiscalizar, quer dizer, nem definiram direito às obras, né? Já tem previsão de novo empréstimo. É questão de transparência, esse 500 milhões já foi mais do que questionado, a forma com que está sendo colocada, para onde ele vai, em que áreas que vão haver os investimentos, se são obras, quais as obras. A gente está vendo esse questionamento e é um questionamento da população, é um questionamento do eleitor, que vem à luz aí através da imprensa, através dos comentaristas políticos como nós. Então, eu acho que primeiro, né, não tenho certeza, que primeiro a gente tinha que, como sempre nessa gestão é assim, e as coisas que acontecem também em relação à Câmara e ao Palácio da Cidade. Primeiro você tem que resolver uma coisa, né, um ponto, para depois você passar para outro. E quando se fala em dinheiro, em recursos, em empréstimo, que vai sobrar sim depois no final para os próprios eleitores, né, eu creio que, como sempre,
estão atravessando aí, colocando o carro na frente dos bois e já falando em novos empréstimos. Para falar em novos empréstimos, acho que primeiro a gente tem que saber resolver os 500 milhões que todo mundo está colocando um ponto de interrogação. Porque se é necessário fazer empréstimo, Douglas e colegas, é necessário ter mais recursos, mas tem que ser dentro do trâmite da Câmara e dentro da transparência que a realidade política hoje administrativa pede. Douglas, só Pois não, rapidinho, Tasso. o título dessa foto informalmente é a Recesso Folia. Todos os vereadores terminaram a sessão hoje, já vai iniciar o recesso e foram se encontrar com o prefeito. Só para puxar um pouco a sardinha para nossa brasa, Douglas, eu passei a semana quase toda analisando essa LDO e tem mais detalhes no Portal Dia, mas 4,2 bilhões de receita previstos para 2023 e um dado preocupa, Douglas. A dívida consolidada do município ultrapassa 1 bilhão e 100 milhões de reais, para se ter uma ideia. Já incluído esse empréstimo? Já previsto para 2023, incluído esse empréstimo de 500 milhões. E para o ano que vem, Douglas, são previstos inicialmente 93 milhões de reais de empréstimo. A lista para as obras desse empréstimo tem no Portal Dia e ao longo da semana nós vamos publicar uma sequência de matérias, uma série sobre os absurdos dessa lei de diretrizes orçamentárias. A questão da saúde é muito preocupante, Douglas. Eu não vou antecipar, mas nós vamos a gente trazer vai fazer o seguinte, à medida que o Tasso vai publicando no portal, a gente vai trazendo o comentário do dia aqui. Mas a previsão de saúde para o próximo ano é muito preocupante, a gente vai trazer todos os detalhes também. Agora o que é interessante, sabe eu estava pensando aqui, o Tasso está dizendo que o empréstimo previsto para 2023, o primeiro, é 93 milhões. Inicial, 4 operações, 93 milhões. 4 de 93 milhões de reais. Isso. Durante o ano, né, Tasso? Isso. Só o inicial, ainda pode ser. Ainda pode aparecer um novo empréstimo, aparecerem novos empréstimos. Então, muito bem. Já tem as obras dessa primeira leva de 93 milhões, mas dos 500 não tem. Rapaz, mas como é que pode? Outra situação que preocupa, que ninguém é ingênuo, nem o telespectador, nem o cidadão teresinense, esse empréstimo de 500 milhões vem em um ano eleitoral. Tomara que não seja pervertido em situações eleitoreiras, porque realmente a conta vai ficar mais cara para o cidadão. Olha, vamos dar sequência aqui e ouvir o que disse o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Jeová Alencar, que é do Republicanos. Ele comenta a polêmica na chapa do partido com ameaça a vereadores. Acompanhe. Eu soube pela imprensa, tive no domingo com o prefeito, mas ele não tocou no assunto, nós só falamos de outros assuntos mesmo da problemática de toda a cidade. É um assunto pessoal do prefeito, ele que sabe. Mas essa decisão afeta as chapas proporcionais do Republicanos? Como é que o senhor avalia? Não, de maneira alguma, né? O Republicano, quem apostar que no fará federal vai perder, e estadual principalmente, fará de 2 a 3. Ô Tássio Cruz, você que falou com o vereador Jeová Alencar, isso ele se referiu especificamente à questão do vereador Joaquim Caldas? Joaquim Caldas e Luiz André. E a informação de momento é que tudo ficará como antes no quartel de Abrantes. Ninguém vai sair da Câmara e ninguém vai deixar a secretaria, como a gente já imaginava. O doutor Pessoa fez esse estardalhaço todo, ameaçou os vereadores, fez críticas e tudo vai ficar como está, viu, Douglas? Ele admitiu hoje de manhã que Joaquim Caldas fica na Câmara, Zé Nito não volta, e que Luiz André continua na Secretaria de Meio Ambiente, apesar das ameaças. Eu fico pensando aqui, qual a necessidade de um desgaste desse, minha gente? Pelo amor de Deus. E pesou o que a gente já tinha destacado, Douglas, o fato do vereador Joaquim Caldas, caso Jeová vença, que existe a possibilidade, assumir em janeiro. Ou seja, ele vai se indispor com um aliado que vai assumir em janeiro a cadeira efetiva. Mas aí a gente já tinha previsto, né, Tássio, isso? Tinha feito a previsão aqui, meu Deus do céu. O doutor Pessoa é incrível a capacidade que esse homem tem de criar problemas contra si mesmo. Quer dizer, autodestrutivo, um negócio absurdo. Eu quero ouvir o comentário agora da Edna e do Eliezer. O vereador Evanduíde dá uma novela, viu? Só o vereador Evanduíde com o seu PDT dá uma novela. Ele confirma que o partido estará em uma coligação no Piauí, que o PDT terá posição e tal, mas qual o PDT que ele está falando? Porque se for em relação aos vereadores, só não tem decidido ele. Os outros já estão decididos, mas vamos acompanhar o que ele falou. O PDT vai, isso eu venho dizendo desde o ano passado, o PDT vai tomar um lado. O
PDT vai adotar um lado, vai adotar uma postura, aquela que mais agregue, aquela que mais congregue nos pensamentos, nas ideias, nas propostas trabalhistas, principalmente aquilo que seja vinculado à educação, que é a maior bandeira que o partido tem a nível de nação. Então nós temos um foco, a fidelidade, nós temos um trabalho voltado para a pré-candidatura de Ciro Gomes e aqui no estado do Piauí nós tomaremos um rumo sim. Por exemplo, agora sábado nós estaremos em Pix, num evento organizado pelo pré-candidato de Pix a deputado federal, trabalhando o nome também de Ciro Gomes. Então nós estamos percorrendo o estado do Piauí com essa bandeira de Ciro Gomes e também com a bandeira de todos os pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual do partido. Eliezer, rapaz, eu queria, olha, sinceramente, eu deixo com você, eu não sei nem que pergunta fazer, porque, como eu disse, os vereadores não são 3 do PDT? Isso. Alain Brandão, né? Silvio. Jades Silvio, como o Tasso falou, e Samuel Rafael. Então, se ele fala PDT, é ele sozinho. A tendência que nós estamos observando aí diante dos fatos é que a sigla deve dar autonomia, liberdade para que os filiados se posicionem em relação à disputa para governador. Porque o discurso aí em favor do nome do presidenciável Ciro Gomes é muito consolidado, é muito firme. É só o que se fala. Estão batendo nessa tecla. Agora, a nível de governo do estado, há uma dispersão. Eu acredito que pode acontecer com o vereador Evandro aquilo que aconteceu com o doutor Pessoa e a gente sempre comentava aqui. Quando você não define na política, vai ser definido pelos outros. E isso pode acontecer com ele. E a Edna, para a gente bater o né? martelo aqui, Edna, no quadro, vamos só ouvir aqui o que disse o vereador Luiz Sampaio acompanhar sobre a polêmica envolvendo Neto do Angelim e Valdemir Virgínio, que vão votar em Rafael Fonteles. Olha o que ele disse. Luiz Sampaio. Já era uma intenção do partido, não para o caso deles, mas para fazer uma recomendação para os 224 diretórios municipais para recomendar os mandatários do partido que nós temos aqui uma aliança partidária, que nós temos aqui a preferência em um apoio a pessoas que estão coligadas com o nosso grupo político. E aí eu acho que o resultado disso é que as pessoas que não quiserem seguir no partido, o ideal é que elas se desincompatibilizem do partido. Edna Maciel, o negócio está sério. E aquele problema que a gente falou aqui, amanhã a gente vai discutir mais, eu queria ouvir a Edna. Isso vai, em algum momento, para alguns, vai dar problema, né? Pois olha, nos dois casos aí, tanto da Luiz como no vereador Ide, fica muito ruim você ficar em cima do muro, no primeiro caso, fica muito ruim você não se decidir, não se posicionar, como o Eliezer disse, deve ser lá de cima para baixo mesmo, deve ser um posicionamento em nível nacional, eles mesmos estão propagando o tempo todo o nome de Ciro. E nesse segundo caso aí, eu acho também muito sério e muito... não digo nem delicado, mas muito arriscado até você dizer, salve-se quem puder, fica cada um onde quiser, se quiser sair do partido, sai, né? Não é bem assim e nós vamos ver como é que vai ficar o andamento desse encaminhamento aí que o vereador disse. Vamos ver se realmente as pessoas vão se posicionar, se vão se colocar de uma vez de que lado vão ficar. Porque a federação, tudo que está acontecendo agora nessa questão de coligações, na questão dos acordos e dos apoios, tem esses resultados, né? A gente vê, infelizmente, esses resultados. E de última hora. Beleza? Amanhã, comando geral. Com certeza, a partir das 6 horas da manhã na FM de 92,7 e a partir das 7, simultaneamente, na TV O Dia, canal 23.1 e 23.2. Muito obrigado pela sua audiência. A gente retorna amanhã, se Deus quiser, logo após Rota do Dia, às 13h10, aqui pela O Dia TV, no sistema O Dia de Comunicação. Você sabe, pode confiar. Até amanhã.